Graça e paz, meus caros irmãos em Cristo Jesus. Agora eu gostaria, só vou abaixar um pouquinho o som aqui. Agora eu gostaria, irmãos, de fazer um pequeno relato aqui a respeito a respeito do ecumenismo, o anticristo, o falso profeta e a perspectiva pentecostal clássica. A forma mais clássica de nós entendermos isso, irmãos, temos que tomar muito cuidado. Eu já percebi que tem irmãos aí que não entenderam nada e que estão achando que esse diálogo interreligioso é até bom. Já ouvi? Já ouvi. Tem uma outra irmã também ouviu. Então aqui eu quero dar um pequeno enfoque nessa conversa, irmão, certo? A perspectiva clássica brasileira sobre a segunda besta, ou melhor, da igreja, né? Na igreja no Brasil e no mundo, aqueles que creem em Jesus Cristo, né? Eu estou falando do Brasil pensando que eu estou aqui no Brasil. Eu estou aqui em Portugal, tá? A besta, o falso profeta, né, irmãos? É descrito em Apocalipse 13, versículo 11. Nós vamos observar lá, se você pegar sua Bíblia aí, você vai ver em 13, 11, também de 13, 11, depois, e 18, depois você vai ver também 19, 20, e, enfim. 20, 10 também está escrito, eu tenho os versículos marcados aqui. Com o ecumenismo escatológico, nós temos que observar alguns comentários sobre essa questão, irmãos. Porque não é uma coisa como muitos pensam, não. Esta outra besta ajudará a primeira para preparar o mundo para adorar o anticristo. Você vai encontrar duas bestas, uma que subiu da terra e uma que subiu do mar, certo, irmãos? E ela vai tentar enganar a humanidade mediante o quê? Mediante a operação de grandes milagres. Você pode ver no capítulo 13, versículo 14, e vários capítulos aqui que eu não vou relatar todos, não é? Essa outra besta trata-se do falso profeta. Capítulo 19 e 20 de Apocalipse, 20 e 10. Tá bom, irmão? Uma imagem do anticristo será colocada no templo de Deus. Isso significa que vai ser construído um templo em Jerusalém. Vai ser. Já tem os projetos. Eu estive em Israel, estive no Instituto do Templo, certo, irmãos? No Instituto do Templo praticamente já está tudo preparado, irmãos, os utensílios. Também já fizeram o sacrifício da ovelha vermelha, me parece que foi feito há poucos dias. Mas o templo não está pronto. Mas não demora muito não, porque eles fazem rapidinho. É por causa desses conflitos que estão lá, entende, irmão? Vamos ver o que vai acontecer, certo? Então essa besta vai fazer grandes milagres. E a outra besta, que se trata do falso profeta, irmãos, elas vão trabalhar juntas, né? Uma imagem do anticristo vai ser colocada no templo, e aí as coisas vão começar a complicar, mas até então, até os judeus vão achar que esse anticristo é o Messias. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse assim, ó, eu vim em nome do meu Pai, vós não me recebestes, outro virá em seu próprio nome, e vós o recebereis. Está entendendo, irmãos? Então, irmãos, nós vamos ver lá que essa besta que foi colocada no templo também fala em Daniel 9, 27 e Mateus 24, 15. Seus dois chifres semelhantes aos de um cordeiro simbolizam o seu esforço para enganar os povos, fingindo ser amoroso, manso, solícito, né? Mas ele é um dragão na realidade, né, irmão? Na realidade, porém, seu caráter nada tem de cordeiro, mas de dragão. Para enganar o povo, ele vai vir como um cordeiro também. Porque o Senhor Jesus era o cordeiro de Deus e ele vai querer imitar. Ele vai ser um imitador, né? Um macaqueador, vamos dizer assim. Ele vai querer imitar, não é? Não sei como é que fala aí no Brasil. Imitador, né? Tem coisas que a gente esquece. Eu estou fazendo 8 anos aqui em Portugal já. Então, irmãos, essa besta, conforme está aqui em Apocalipse, irmão, ela vai liderar uma falsa igreja. Então quer dizer que essa WEA que está lá na ONU, ela vai ser liderada por esta besta.
por este Espírito, irmão. Tá? Então o palco já está montado. Esse tipo de movimento, ele não tem nada mais, nada menos, irmão, do que uma ligação com o anticristo. Por isso que a igreja que se ligar a isso vai ficar vazia do Espírito. Aí que é. Ela vai começar a tirar os obreiros que são de Deus. E aí vai acontecer o seguinte, os que saírem vai ser de Deus e os que ficarem vão ficar com a mente cauterizada, irmãos, porque vão ser tomados de espíritos contrários. E nós somos testemunha disso. Vimos num vídeo agora esses dias aí, uma irmã, que Deus tenha misericórdia dela, que manifestou um espírito dizendo que é para eles não saírem, que ela queria arrastar todo mundo para o inferno. É triste, não é coisa de rir não, mas eu estou falando assim para vocês verem, né? Então, irmãos, esse cordeiro simboliza, na realidade, um caráter de cordeiro, só um caráter, né? Mas, como eu já falei, é um dagrão. A segunda besta vai liderar uma falsa igreja, né? E ela vai ser ecumênica e adorará o anticristo. Isso será efetuado em grande parte e mediante grandes sinais e maravilhas, e a sua atuação em certos aspectos será uma imitação do ministério sobrenatural do Espírito Santo. E não tem nada a ver com o Espírito Santo, mas ela vai imitar. O Espírito que está nela vai imitar. Por isso nós temos que tomar cuidado, irmão. Já existem essas imitações na Terra, tá, irmão? Já está manifestando imitações, né? Então nós temos que ter cuidado, irmãos. O falso profeta será uma espécie de ministro de cultos, um pregador, tipo assim, um líder religioso do governo do anticristo. Enquanto durar a grande tribulação, ele promoverá um grande avivamento religioso, viu, irmãos? É para poder deixar o povo assim, achar que é Deus, né? Achar que ele está guiado, né? Um avivamento religioso mundial, juntando todas as seitas, credos religiosos existentes na época e formando uma super igreja mundial. E ele também vai operar grandes sinais, de maneira que até fogo ele vai fazer cair do céu. Está escrito aqui em Apocalipse, né? Vai fazer cair fogo do céu. E, evidentemente, irmãos, esses prodígios serão prodígios de mentira, operados segundo a eficácia do próprio Satanás. E o povo vai acreditar, né? Porque aqueles que assinaram, que fazem parte do ecumenismo, eles vão achar que é coisa de Deus, que é um homem de Deus, sei lá o que eles vão pensar, né? Essas doutrinas, irmãos, o que ele vai fazer é totalmente imitar. E aqueles que estiverem já com a sua mente cauterizada vão acreditar. Assim como vocês não acreditam às vezes o que eu falo e acreditam no que o outro fala, vai acontecer isso. Vocês não vão acreditar naquilo que eu estou falando e vão acreditar porque vocês viram um milagre, porque vocês viram uma porta que abriu, porque vocês viram que aquilo que vocês precisavam aconteceu na hora, entendeu? Então esse Espírito já está começando a trabalhar no lugar do Espírito Santo, que claro que Deus opera, mas muitas vezes agora já não é mais Deus, nós temos que discernir. Porque se fala que não é para pregar Jesus Cristo, não pode ser o Espírito Santo. Tenhamos cuidado, irmão. Tenhamos cuidado. E vai ter um concílio mundial de igrejas, um parlamento, uma federação mundial de igrejas, tá? Por isso que fala federação. A sua política é ecumenista e seu instrumento de trabalhar é o próprio Satanás, irmão, para levantar essa igreja e como se fosse triunfante, dará suporte espiritual ao governo do anticristo, da besta, do falso profeta, durante a grande tribulação. E tantas outras razões que nós repudiamos, o Concílio Mundial das Igrejas e a sua política ecumenista não vai repudiar. E já existe o Concílio Mundial das Igrejas, irmão. Quando uma igreja se torna federação, ela quer ser a primeira, ali é um concílio, ela tem a diretriz de comandar todas as outras igrejas, irmão. E as igrejas, para não ser assim, elas têm que ser autônomas. É fácil de entender isso, irmãos. Então, irmãos, o falso profeta, que é preposto de Satanás, irmãos, no período da 50ª semana de Daniel, presta bem atenção nisso, assumirá o controle da religiosidade humana, dando-lhe um caráter ecumenista, secular e essencialmente demoníaco. Ele vai declarar-se
o Messias esperado de Israel. Aí Israel vai receber. Aí cumpre aquela parte que o Senhor Jesus falou. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebestes. Outro virá em seu próprio nome e vós o recebereis. Está entendendo, irmãos? Bom, é uma coisa assim muito profunda, irmãos, isso aí, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes para vocês não entrarem em parafuso aí, tá? Então, eu tenho que pensar aqui no que vou falar, olhar aqui no texto, para mim não... Tem gente que não está, às vezes, preparado para escutar muito bem aqui, vai achar, vai pensar, né? A palavra anticristo, irmão, no original grego, ela significa... ela tem um significado no original grego. Significa precisamente aquele que se coloca no lugar de Cristo, com seus milagres falsos, sinais mentirosos, tá? E dará sustentação à besta, e a sua função no reino de Satanás será controlar politicamente o mundo. Ela vai ter esse controle, irmão. Por isso que vai ter um governo único. Ainda que exista presidentes, deixando claro, eu não sei como é que vai ser isso, mas ainda que exista presidentes, ainda que exista governos, porém esses governos são subordinados a esse sistema. Esse sistema onde a besta vai atuar, não tem onde... bom, eu vou falar, eu sei que é perigoso. Não tem outro lugar mais assim evidente que seja do que a ONU, porque ela já é uma organização, não é? Ela já é uma organização. E esse falso profeta, irmão, ele vai ser como um super líder religioso. Por isso que ele tem que ter, o que ele fez, irmão? Ele cria uma federação das igrejas, então de vez ele tratar com um monte de igreja, ele trata com a sede só, entendeu? E quem olha, não, é um líder, mas na verdade ele é um anticristo. E por que não dizer que ele já não está operando? Não aparecendo, mas por trás das cortinas já tem uma operação dele no mundo, porque a contrariedade de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, faz você ficar sem conhecimento. Porque uma coisa é ter sabedoria, outra é ter conhecimento. A sabedoria é o dom de Deus, e o conhecimento também é dom de Deus, porém você adquire. A sabedoria Deus dá, e o conhecimento também Deus dá. Mas muitas das vezes Deus quer que nós adquirimos, nós buscamos. Nós temos que fazer a nossa parte. E os falsos líderes não querem que você estude. Não querem que você se dedique não só na leitura, mas procurar saber aquilo que significa. Para que você, por exemplo, se eu perguntar para você o que significa, por que o Senhor Jesus nasceu em Belém? Se você não souber, é porque tinha que nascer em Belém. A palavra diz, pois é, mas a palavra Belém, que significa casa do pão. O Senhor Jesus é o pão da vida. Né? O que era o maná que desceu do céu? Eles chamavam maná, mas maná quer dizer o quê? Quer dizer, quem é ele? Quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, muitos falavam, quem é ele? Entendeu? Então tudo tem um significado. E nós temos que ter um certo conhecimento, porque senão a gente não vai entender. E que mal tem saber isso? Parece que não é nada, não é? Mas é muito importante. Irmãos, a segunda besta, ela vai ser uma auxiliar direta ou direto do anticristo. Vai ser um ministro de cultos insuperável, um ministro religioso mais enganador. Ele promoverá, irmãos, uma incomparável movimento religioso mundial, unindo todos os credos, seitas, filosofias, igrejas modernistas e ecumênicas, formando uma só igreja mundial. Há por toda parte muita religiosidade, né? Muita gente religiosa, mas insatisfeita, que deseja uma igreja única mundial, onde tudo ou quase tudo seja permitido. Não é uma igreja como Jesus Cristo que realizou em Atos dos Apóstolos, mas uma igreja que eles querem, é uma igreja que seja mais aberta. Entendeu? O que está acontecendo hoje na congregação? Hoje você vai num lugar, eles pregam uma coisa, eles só pregam o quê? Triunfalismo.
Cristocentrismo quase não tem, irmão. É mais triunfalismo. E o povo quer triunfalismo. Ele quer saber como é que vai ser a vida dele amanhã, se ele vai pagar a conta, se ele vai comprar o carro, se ele pode viajar. Você está entendendo? Isso não é isso. Nós temos que ficar pensando, nós temos que pensar, irmão, em Jesus Cristo. Então, se nós observarmos tudo isso daí, nós vamos ver, irmão, que o advento desse anticristo, do falso profeta, já está próximo. Porque já está acontecendo isso aí. Nós temos que estar conscientes, irmão, que isso está acontecendo. E muitos estão inconscientes. Eles estão sendo levados por profecias, por enganos. Agora, a verdadeira igreja de Cristo, essa tem que ter voz profética hoje. Mas a voz profética, qual? Em que sentido? Dentro do Evangelho, pregando contra contra a avareza, contra o coração que tem, como é que fala? Uma manifestação de querer só as coisas para ele, entendeu, irmão? Que defende a devassidão. É isso que nós temos que lutar contra isso. E os líderes de hoje não estão lutando contra isso. Ele usa você como uma massa de manobra. Você não está percebendo, não? Você está sendo usado como uma massa de manobra? Observa. O irmão chega lá e fala, temos que construir não sei aonde. Você vai dar até o dinheiro todo, você é capaz de vender o carro. Você está sendo uma massa de manobra. Agora eu pergunto, para que construir uma igreja enorme? Por que vai construir uma igreja enorme lá em Roma? Para quê? Depois, não é uma coisa que cai em contradição? Tá falando que o mundo vai terminar, que o Senhor Jesus vai voltar. Agora vai lá construir uma igreja, não sei quantos mil. Mas nós não vamos gastar. Mas então ajuda o pobre. O que está sendo deixado para trás, irmão? Então isso daí já é um espírito do anticristo. Que nem o irmão foi lá diante do governo e todo mundo falou, a irmã disse, o irmão merece toda a honra e toda a glória. Que espírito que mais falou na boca dessa irmã? Infelizmente, talvez na sua simplicidade, mas não foi Deus. E o irmão, como servo de Deus, ele teria que naquele momento repreender de uma forma educada. Ele é muito educado, ele sabe fazer isso. Ele não fez porque não quis. Vai dizer para mim que ele não falou para não ofender, nada disso não, irmão. E essa força que quer unir dentro desse ecumenismo aí, irmão, essa força não é de Deus não, irmão. Essa força é uma força maligna, esse combate interreligioso. Por isso que a gente somos perseguidos, por isso que muitos não gostam do que aquilo que a gente fala. Entendeu, irmão? Não gosta. Porque a gente fala que a igreja ela não pode ser exclusivista. O ecumenismo, o Satanás quer que a igreja seja exclusiva, porque ele vai querer uma igreja só, unindo tudo, e vai ser só aquela. Entendeu? Isso vai acontecer, já está acontecendo. Os homens têm medo de pregar. Tem medo. Nas igrejas realmente não dá para pregar o que tem que se pregar. Não dá. Porque qualquer coisa alguém te denuncia, te processa. Então você tem que pregar, quer dizer, só aquilo que o povo gosta. Porque se eu for pregar alguma coisa assim diferente aqui na internet, eles me derrubam o canal. Então o que vai ter que acontecer? Vai ter que ter um movimento fora dos templos. Enquanto nós pudermos estarmos dentro desses templos de pedra aí, eu vou ser bem sincero, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Isso daí já está descartado. Porque já não está podendo, irmãos. Qualquer coisa que você falar, você pode se comprometer. Então, sem querer, você já está obedecendo o que o anticristo quer. Você está percebendo? Você está obedecendo, irmão. Não adianta você falar que não está. Você está obedecendo. Você está obedecendo. Porque você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então você não está podendo pregar. E aí vem ainda um ancião dizer que é para você não pregar o evangelho. Eu te pergunto, está certo isso? Agora fica aqui bem claro, está escrito em Apocalipse. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E é nesse versículo aí que nós vamos ter que meditar. Irmão, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor está voltando. Esta é a nossa preparação. Vamos nos preparar? O anticristo já está
nas portas, mas Jesus Cristo está voltando. Vamos nos preparar? Deus seja louvado. Amém e amém.